Bom dia, pessoal. Para não perder o tempo aqui, já vou resolver uma questãozinha. Lá da página 329, o exercício 24. Estou supondo, então, para resolver essa questão, que eu já te mostrei o diagrama de fases para a maioria das substâncias, que tem essa cara, e tu vai ter que aprender a esboçar ele de cabeça, tá? Vai ter que aprender a fazer esse diagrama de cabeça, porque talvez tu precise esboçar ele para resolver uma questão como essa no vestibular. O vestibular não é obrigatório de fornecer esse diagrama. E tu tens que saber que a da água, por ter dilatação anômala, é diferente desse. Tens que lembrar que o diagrama de fases da água, a curva da sublimação e a da vaporização é a mesma coisa, mas a curva da fusão, ela é diferente, olha lá. Chifrinho do bem. Tens que saber que é sólido, líquido e gasoso. Tem que saber que é o ponto triplo e o ponto crítico, que está relacionado com a temperatura crítica. Temperatura crítica é a temperatura acima da qual só o estado gasoso é possível. A diferença entre vapor e gás, né, do estado gasoso. Falamos sobre isso? Sim ou não? Então, beleza. Considerando que falamos sobre isso, vamos resolver a questão 24. Na América do Sul, temos uma topografia bastante diversificada. No sul do Brasil, em Florianópolis, que está ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius e congela a zero. É verdade. Já em La Paz, na Bolívia, que está a 3.600 metros acima do nível do mar, a água ferve, blá blá blá, de 100 e congela, blá blá blá, 0 grau. É acima ou abaixo dele. Meu querido, já que assim é que é o diagrama de fases da água, olha como, deixa eu aumentar ele para a galera poder enxergar bem a solução desse problema. É um problema legal esse aqui. Ele não é difícil assim, mas até o cara entender o que ele tem que fazer para matar a questão, é interessante mesmo. Então, ó, gráfico chamado diagrama de fases, porque fala as fases dependendo da pressão e temperatura, faz a curva da sublimação e a da vaporização. A da fusão iria para lá, para a maioria das substâncias, para a água, vai no sentido oposto. Então, peraí, o que ele me falou? Ele falou que no nível do mar, então, uma atmosfera, a água congela a curva da fusão a 0 grau e a água ferve a 100 graus. Professor, o zero não era para estar ali? Se eu fizer o eixo se eu botar o zero da temperatura aqui, tu vai ter um pouco mais de dificuldade para interpretar a solução, mas daria para considerar o zero aqui, ó, certo? Daria para considerar sem problema nenhum. Podemos pensar que aqui é o 0 Kelvin, né? Menos 263 graus Celsius, para justificar esse desenho. Tudo bem que eu fiz até agora? Marquei onde é que estava a pressão atmosférica, poderia ser mais em cima e mais embaixo, o gráfico é meu, né? Então eu fiz a pontilhada e marquei lá onde é que ocorre a fusão, que é aquele ponto ali, né? Já que essa aqui é a curva da fusão. E marquei onde é que ocorre a ebulição, já que essa aqui é a curva da vaporização. Aí o cara falou que em La Paz, a 3.600 metros acima do nível do mar, quando eu subo, aumenta ou diminui a pressão atmosférica? Boa. Bom saber, né? Saber que já tem isso, porque é muito comum o leigo achar que aumenta a pressão em função de ele sentir alguma alteração, né, no aparelho auditivo dele. Mas é só tu lembrar que tu mora numa piscina de ar, né? E tu já está no fundão da piscina de ar. Então tu subindo para perto, em direção à superfície da piscina de ar, que é a tua atmosfera, né? A pressão tende a diminuir. Show! Então peraí, vamos diminuir um pouco essa pressão. Não importa quanto. Sei lá, vou botar aqui um 0,8 atmosfera só para sentir qual é o drama. 0,8 atm. Vamos ver o que aconteceu com as temperaturas de fusão e ebulição? Olha ali, a fusão vai ocorrer ali, ó. Tu vê, a temperatura de fusão aumentou, cara. Para a maioria das substâncias era esperado que diminuísse. E aumentou. E aí eu prolongo mais um pouquinho esse pontilhado, bate ali e a temperatura de ebulição diminuiu. Então vamos lá. Em La Paz, blá, 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 acima do nível do mar, a água ferve abaixo de 100 graus Celsius e congela acima de 0 graus Celsius. Abaixo de e acima de, letra D. Observe que se o aluno fosse fazer essa análise pelo diagrama de fases da maioria das substâncias, ele erraria. Observe. A
ali é a temperatura de fusão, ali é a temperatura de ebulição, originais. Baixei um pouquinho a pressão. A temperatura de ebulição deu à esquerda, ficou menor. E a temperatura de fusão, sim, ficou menor também, o que era esperado já. Então, se o cara se esquece que o diagrama de fase da água é diferente da maioria dos diagramas, se ele não tem a competência para esboçar de cabeça esse diagrama, ele não mata essa questão. A não ser que ele tenha decorado esse raciocínio para a água, que eu acho muito mais custoso, né? Tu decorar o raciocínio para a água do que tu esboçar o gráfico e poder concluir com naturalidade quando for necessário. Certo? Ótima questão, hein? Boa pedida. Próxima. Tem ainda mais? Onde? Eu, a 46. Posso incomodar? Cuidado. 46. Página 320. Que bela manhã, matéria física. Esse friozinho eu fico louco para resolver a questão de física, cara. Quanto vale a capacidade térmica? Calma. O gráfico abaixo mostra calor que é absorvido por um corpo de 200 gramas de massa em função de sua temperatura. Um esboço bem rápido do gráfico, eu faria só esse comecinho. Ó. Começou em 300 calorias e depois que já tinha recebido de 300 para 600 calorias, a temperatura subiu de 0 para 10 graus Celsius. Quanto vale a capacidade térmica desse corpo? Definição: capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura que o corpo sofreu. Tendo em mãos a definição de capacidade térmica, que vai ocorrer na maioria dos vestibulares, o único perigo dessa questão é a interpretação gráfica. Quando eu olho esse ponto aqui depois daquele ponto ali, que é a mudança que o corpo sofreu, eu percebo que daqui para cá ele recebeu quantas calorias, gente? 300 apenas e não 600. Aí que está o detalhe, né? Ele já saiu de uma situação onde ele já tinha recebido 300. De 300 para 600 ganhou 300 calorias. A temperatura inicial do cara era 0. E a temperatura final é 10. Calculando a variação de temperatura final menos inicial, claro, né, faz de cabeça isso, só estou fazendo isso por desencargo de consciência. Achei a variação de temperatura, vou dividir e acabou. Capacidade térmica, 30 calorias por grau Celsius. Aí eu não resisto, eu sou obrigado a fazer a próxima também. 47. Da mesma questão ainda. Qual o calor específico qual o calor específico da substância da qual o corpo é feito? O sujeito estava consciente, então, que calor específico é característica de substâncias, diferentemente dos doutores da UFSC que se atrapalharam. Então, vamos lá, o Czão é 30, já vamos aproveitar para fazer análise dimensional junto, calorias por grau Celsius, e a massa do cara era 200 gramas. Czinho é igual, vou dividir por 10 em cima e embaixo, 3 dividido para 2 é 1,50, né? Mais é dividido para 20, então é 0,15, joguei a vírgula para a esquerda. Vou fazer a divisão de fração ali, era caloria por grau Celsius e eu estou dividindo por grama. Isso é uma divisão de fração, pô, é a primeira vezes o inverso da segunda, justificando o porquê que a gente escreve a unidade de calor específico como caloria por grama, grau Celsius, ou grau Celsius ou grama, né, tanto faz. Mas o mais clássico é chamar de caloria por grama, grau Celsius. Letra A de amor! Que bela manhã! Que vamos! Próxima. Obrigado. Show. Estando de veio, olha só que a apostila bonita, toda rabiscada. Isso é muito bom sinal. Página 323. Exercício 63, certo? URGS. Grande universidade. Qual a quantidade de calor necessária para transformar 10 gramas de gelo a 0 grau? Nessa hora eu acho que fazer os desenhos ajuda, hein? Vou fazer uma pedrinha de gelo ali a 0 grau. Em vapor a temperatura de 100 graus. A situação final é o vaporzinho, nuvenzinho de vapor, a 100 graus Celsius. Ele diz que a massa do cara é 10 gramas. Ele quer saber a quantidade de calor. Ah, detalhe, hein? Ele quer em joule.
Eu estou acostumado na calorimetria a trabalhar com os valores em calorias. Por mais que nós já saibamos que uma caloria é aproximadamente 4,18 joules ou até 4,2 em alguns lugares, para não perder tempo fazendo as conversões, já que o vestibular forneceu os dados nas unidades corretas, eu vou colocar aqui, ó, Czinho da água, 4,2 joules por grama grau Celsius. Em caloria é 1 caloria por grama grau Celsius, né? Mostrando que ele usou uma aproximação ainda inferior àquela que nós acabamos de citar. Ele disse que o calor latente de fusão do gelo é 336 joules por grama. Nós usamos geralmente 80. 80 vezes 4, 4 vezes 8, 32, né? 320 seria aproximadamente. Faz sentido? Ele ainda fala que o L de vaporização da água é 2.268 joules por grama. Quando usamos em caloria, usamos 540. Se multiplicar por 4,2, vai dar esse resultado ali. Então vamos lá, vamos à obra. Muito obrigado. Pessoal, para que tu não te perca nos que macetes e que molezas aí que se sucedem, a dica é fazer o desenho. O gelo já está na iminência de derreter por estar a 0 grau. Qualquer quantidade de calor que eu forneça aí agora, ele começa a derreter. E ele vai se transformar em uma pocinha d'água a 0 grau. Daqui para cá, vai ter um cálculo já a ser feito, vou chamar de quantidade de calor 1. E vai ser um que macete ou um que moleza? Que moleza, por quê? Mudou de estado físico, ou então porque a temperatura não mudou. Aí eu vou aquecer a água e ela vai ficar no estado líquido até que temperatura? 100, né? Concorda? Ela já está a 0, né? Ela resiste no estado líquido até 100 graus. E daqui para cá, esse Q2 vai ser um quimacete, porque o estado físico não mudou, líquido e líquido, ou porque a temperatura mudou. Duas maneiras de identificar, né? Finalmente, para passar água líquida a 100 para vapor a 100. Muito obrigado, que moleza! Agora é só ter calma. Que moleza para derreter o gelo. Massa de gelo 10 gramas. Calor latente de fusão 336. Multiplicar por 10 é uma delícia. 3.360 joules. Depois, que macete para calcular a energia necessária para aquecer a água de 0 para 100. Massa de água 10 gramas, Czinho da água. Se bobear, o cara distrai e bota 1 ali, né? Esse que é o risco. E a variação de temperatura é final menos inicial. 100 menos 0, que é 100. 100 vezes 10 é 1000 e multiplicar por 1000 é uma delícia. É só jogar vírgula 3 pulinhos para a direita. E finalmente, quantidade de calor 3 é massa vezes calor latente de fusão. A massa continua as mesmas 10 gramas do começo ao fim. Calor latente de vaporização, se preferirem. Ebulição, falei fusão erradamente. Ebulição ou vaporização. Multiplicou 22680 joules. Como ele queria saber a energia para fazer essa transformação toda, é a quantidade de calor total que eu tenho que fornecer. A quantidade de calor Q1 mais Q2 mais Q3. A quantidade de calor total vai no cantinho na humildade, né? 22.680. Imagina tu errar por isso, né, cara? É de se enforcar num velho alface, meu querido. 4.200, 0, 14 vai 1, 9, 10, 11, 12 vai 1, 8, 9, 10 vai 1, 30.240 joules. Letra E de esforçado. Muito bem. Próxima. Meu Deus. Show. Obrigado. Página 324. Questão 68. Cara, quando eu fiz essa questão pela vez, eu tive que ler ela umas 15 vezes para entender o que era querido. A padronização insuficiente e a ausência de controle na fabricação podem também resultar em perdas significativas de energia através das paredes da geladeira. Estas perdas em função da espessura das paredes para geladeiras e condições de uso típicas são representadas na tabela. Aí tem uma tabela dizendo que se a parede da geladeira tem 2 centímetros de espessura, ela vai ter uma
família de parcos recursos aí é que o cara consome o mês todo já, cara. Então tu imagina, só de ter a geladeira errada, tu já pode perder energia que poderia sustentar uma família toda durante um mês. É assustador. Se tu dobra a espessura da parede da geladeira, tu passa a perder apenas 35 kWh. Apenas o caramba, é muita energia. Por uma parede da geladeira de 6 centímetros, vão para 25 kWh de perdas. E se a parede da geladeira é de 10 centímetros, aí sim a perda cai para 15 kWh. Faz sentido, né? Quanto mais espessa a parede da geladeira com isolante térmico, menos calor vai fluir por ali. Considerando uma família típica com um consumo médio mensal de 200 kWh, por já é uma família que pode pagar uma conta de luz razoável. A perda térmica pelas paredes de uma geladeira com 4 centímetros de espessura relativamente a outra de 10 centímetros corresponde a uma porcentagem do consumo total de energia elétrica da ordem de... Então, peraí, quando a parede tem 4 centímetros, a perda é de 35 kWh no mês. Se a parede for 10 centímetros, a perda é de 15 kWh. Quer dizer que se eu trocar a minha geladeira, sair de uma que tem mais parede mais fininha, 4 centímetros, para uma de 10 centímetros, eu vou economizar quanto? Vou deixar de perder 20 kWh. Esta é o que ele quis dizer relativamente, né? Uma de 4 relativamente a uma de 10. E aí ele quer saber quanto que é isso percentualmente, ou porcentualmente, se preferires, em relação ao consumo total. Eu tenho que te confessar, cara. No meu terceirão eu fazia assim para achar porcentagem, eu não ria. Eu te juro, cara, eu fazia assim. Dá para acreditar? Não dá, né? Na verdade, né, eu acho um absurdo tu fazer isso, se tu ainda faz uma capará com isso hoje, para calcular uma porcentagem, tu só pega o valor, determinar a porcentagem e divide pelo total, né? Acabou. Dá 0,1, multiplica por 100, 10%. É muito mais gostoso fazer uma divisão do que fazer uma regra de 3 e montar a maldita tabela idiota, né? Pelo amor de Deus. Calcular a porcentagem é pegar o que tu quer calcular e dividir pelo total. Buf, multiplica por 100, já era. 10%, letra C. Mas, cara, é o que eu te falei, eu li umas 15 vezes essa porcaria até entender o que ele queria. Eu li umas 15 vezes. O quê? Em relação a quem? Hã? Aí eu voltava, tá. Então demorei a processar isso. Certo? Era uma boa questão de interpretação. Eu agradeço, amigo. Manda, vamos lá. Mais uma. Senão vai ter matéria não, meu querido. Aproveita. Quando tu tiver alguma que tu imprimiu em casa, que eu vejo umas folhinhas impressas, aí eu fico todo bobo já. O cara que imprimiu o vestibular em casa, né? Isso, se tu quiser que eu faça alguma, pode acontecer de eu bater o olho e lembrar, putz, isso aqui é aquela satânica, vai demorar meia hora. Eu não vou resolver, não vai destruir a nossa aula, né? Eu vou resolver pra ti depois ali no apoio. Mas, se tu quiser, de repente eu bato o olho e vejo que é uma questão mais acessível, eu respondo ela também. Show! 49 da página 321. Começando a ficar animadinho já, tô passando frio. Página 321. Exercício 49. Duas barras metálicas B1 e B2 têm comprimentos diferentes e coeficientes de dilatação iguais. Dentre os gráficos a seguir, assinale aquele que representa a variação dos comprimentos das barras em função da temperatura. Se ele falou de uma barra, ele está preocupado com dilatação linear. Vou puxar aqui a fórmula da dilatação linear para me ajudar a pensar. No gráfico, ele representa o comprimento final da barra em função da temperatura. E ele faz, como as barras tinham tamanhos diferentes, elas têm que sair de posições diferentes do gráfico. Uma então vai ter o L01, a outra vai ter um L02. Então elas têm que sair de posições diferentes. Esse aqui seria o L02, o outro seria o L01, da barra 1 e da barra 2. Mas observem que se eu quiser determinar como é que vai ser o gráfico dessa brincadeira, eu poderia simplesmente pegar essa equação e dar uma trabalhada nela. Deixa eu dar uma mexida nessa equação. O que é ΔL? É final menos inicial. E menos passa para o outro lado, mais. Então tá aí, ó. A detalhe
variação temperatura eu também poderia ter trocado por temperatura final menos. E pelo gráfico, já que o gráfico começou aqui, né, eu tenho que supor que a temperatura inicial deles era 0. Agora sim, cara, ó, foi a partir desta equação matemática que os caras fizeram o gráfico. O fato de o L0 ser diferente já está representado no início do gráfico. Só que aí, cara, lembra, né? Y é igual a AX mais B, é a equação clássica da reta, concorda comigo? Esse aqui é o coeficiente linear, que é o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Já que quando x é 0, y fica igual a b. Tudo bem? Aquele cara ali é chamado coeficiente angular. Quanto maior é ele, mais inclinada é a reta. Concorda comigo? Certo? E aquele ali é a variável x desse eixo aqui, certo? Quem é que está fazendo o papel de x na equação de cima? Quem? Quem está fazendo o papel de x na equação de cima? O t, muito bem! Está ali o nosso x, ó. Então quem é o coeficiente angular A? A temperatura é o x. Olha o eixo x ali. Quem é que está fazendo o papel do coeficiente angular para definir o ângulo? Quem é que está na frente do nosso falso x ali? Quem é o coeficiente angular daquela equação ali que eu escrevi? É o L0 vezes o alfa. Se fosse só o alfa, a inclinação das retas teria que ser a mesma, porque é do mesmo material que as barras são feitas, certo? Mas como o coeficiente angular é o L0 vezes alfa, a barra que é maior vai ter um coeficiente angular maior. Concorda comigo? Então ela tem que estar mais inclinada a curva dela do que a curva da barra menor. Então tu vê, essa que é maior vai ter uma inclinação maior, e a que é menor vai ter que ter uma inclinação menor. Não pode ter a mesma inclinação. Porque se tiver a mesma inclinação, o cara está me afirmando que o coeficiente angular, que é esse cara aqui, é igual para as duas. O que é mentira. Só o alfa é igual, o L0 não. Então é uma questão delicadinha essa. Para o cara entender. Tem que ter uma matemática básica sólida, né, para poder entender. Tem que entender da matemática básica da reta e tem que conseguir enxergar a equação da reta na forma da datação linear. Observe que eu tive que fazer um algebrismo para deixar isso mais evidente. Claro que depois de ter feito uma dessa, né, tu fica safo, e nas próximas tu vai tirar de letra. Quem é que tinha essa cara aí? Era a letra D, né? A letra A é bem parecida, só que as inclinações são iguais. Sabe como é que aconteceria o gráfico A? Dá para ter o gráfico A. O gráfico A seria se ele perguntasse assim, ó. Quem é que tem a variação percentual? Se ele pede a variação percentual das barras, aí, cara, o que é uma variação percentual? É pegar o quanto o cara cresceu e dividir pelo tamanho inicial dele. Ou seja, eu vou pegar esse L0 que está multiplicando e vou passar dividindo. Então tu vê, aí o gráfico vai depender só do alfa, ó. Aí eu concordo que os dois gráficos teriam a mesma inclinação, se o gráfico falasse da variação percentual, certo? Porque aí o L0 sai daqui, ó. Mas ele não falou em variação percentual, né? Por isso que eu mantenho a letra D. Boa questão. Vamos lá. Onde? Aqui. Próxima. 48. Show. Deixa eu dar uma cortadinha. Eu agradeço. Dar uma cortadinha no vídeo aqui para não ficar infinito.